trabalhos da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, realizada em 23 de janeiro de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da primeira sessão ordinária de 2017 da Câmara Municipal de Pariquera-Sul. Ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, Estado de São Paulo. Aos 16 dias do mês de janeiro de 2017, no prédio da Câmara Municipal, situado na Avenida Dr. Fernando Costa, número 497, sob a presidência do vereador Paulo Roberto Mendes, secretariado pelo vereador Mário Augusto Amaro Miranda, estando presente os seguintes vereadores: Arnaldo Lourenço, Dorival Reis, Eliel Coppe, Milton Ticaca, Rodrigo Mendes, Sérgio Schmidt, Tereza dos Santos. Como primeiro ato, foram compostas as comissões permanentes com base nas indicações dos líderes de bancada, ficando a Comissão de Constituição e Justiça formada pelos seguintes vereadores: Eliel Coppe, presidente; Arnaldo Lourenço, relator; Dorival Reis, membro. A Comissão de Finanças e Orçamento ficou formada pelos seguintes vereadores: Milton Ticaca, presidente; Mário Augusto Amaro Miranda, relator; Sérgio Schmidt, membro. Dando início ao expediente do dia, foi aprovada a ata da sessão anterior. Em seguida, foi realizada a leitura do expediente do senhor prefeito, sendo ofício número 4 de 2017, que solicita a retirada da cópia da portaria número 470 de 2016 e do ofício número 18 de 2017, com indicação do líder do governo na Câmara Municipal. Foram lidas as mensagens dos projetos de lei do Executivo, números 1, 2, 3 de 2017. Na sequência, realizou-se a leitura do expediente dos vereadores. Foram lidas as justificativas dos projetos de lei números 1 e 2 de 2017, do Poder Legislativo. Justificativa do projeto de resolução número 1 de 2017. Foram aprovados os requerimentos número 1, de autoria do vereador Rodrigo Mendes, requerimento número 2, de autoria do vereador Mário Augusto Amaro Miranda, e requerimento número 3, de autoria do vereador Paulo Roberto Mendes. Foram lidas as indicações de número 1, autoria do vereador Arnaldo Lourenço, indicação número 2, de autoria do vereador Dorival Reis, Norberto dos Reis, indicação número 3, de autoria dos vereadores Eliel Coppe e Sérgio Schmidt, e indicação número 4, de autoria do vereador Eliel Coppe. Em prosseguimento ao expediente de diversos, foi lido o ofício número 7 de 2017 do presidente do DEM Pariquera-Sul, ofício sem número do presidente do PMDB, ofício sem número do presidente do PSDB Pariquera-Sul e ofício do presidente do PR Pariquera-Sul. O presidente da Câmara comunicou o encaminhamento das proposituras às comissões permanentes para parecer e as indicações ao chefe do Poder Executivo, conforme dispostos no regimento interno. Na fase de explicações pessoais, fizeram uso da palavra franqueada os vereadores Sérgio Schmidt, Tereza dos Santos, Rodrigo Mendes, Arnaldo Lourenço, Mário Augusto Amaro Miranda e Paulo Roberto Mendes, a qual repassou a convocação dos presidentes das comissões permanentes para a reunião a ser realizada na próxima quarta-feira, 18 de janeiro de 2017, às 19 horas. Comunicou-se que a íntegra dessa sessão estará disponível em vídeo no portal da Câmara Municipal no seguinte endereço: www.pariquerasul.sp.leg.br, e encerrou os trabalhos
Nada mais havendo a relatar, eu, Mário Augusto Amaro Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente. A ata da primeira sessão ordinária de 2017 está em discussão. Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui, senhor secretário. Eu acho que aqui no finalzinho dessa ata, a palavra do vereador Eliel também usou da palavra na franqueada, né? Teríamos que estar acrescentando aqui. A ata da primeira sessão ordinária de 2017 continua em discussão. Não havendo mais discussão, a ata da primeira sessão de 2017 encontra-se em votação. A ata da primeira sessão de 2017 está aprovada. Solicito ao senhor secretário a leitura do expediente do senhor prefeito municipal. Ofícios. Pariqueraçu, 20 de janeiro de 2017. Ofício número 34 de 2017. Senhor presidente, com os nossos cumprimentos, estamos encaminhando em anexo cópias abaixo relacionadas. Portaria número 506 a 559 de 2016. Assina o prefeito municipal José Carlos Silva Pinto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Leitura do requerimento número 004/2017, de autoria do vereador Dorival Reis. Requerimento número 4 de 2016. Senhor presidente, 2017. Considerando que no município de Pariqueraçu ainda existem muitas ruas sem asfalto, onde os cidadãos sofrem com a lama, buracos, pedras soltas e poeira, sendo que esta pode levar ao desenvolvimento de complicações respiratórias, causando prejuízo à saúde. Considerando que o nosso município possui um orçamento limitado e necessita buscar recursos em outras esferas federais para investir em pavimentação asfáltica e atender parte da demanda. Considerando que boa parte dessas ruas ficam localizadas próximas ao centro urbano, portanto, diariamente apresentam grande circulação de pessoas e veículos, onde muitos reclamam das atuais condições das vias e a necessidade de melhorias para facilitar a mobilidade urbana da cidade. Considerando que investimentos em pavimentação asfáltica refletem diretamente na economia, saúde e bem-estar da comunidade. Face aos considerandos, requeiro à mesa, ouvido o plenário, após as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor deputado estadual André do Prado, solicitando do mesmo recursos financeiros proveniente de emenda parlamentar na importância de R$250 mil para serem investidos em infraestrutura urbana com a pavimentação das ruas Augusto Gauglitz e Frederico Schmidt na Vila Palmeira. Solicito ainda que cópia da presente propositura seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Silva Pinto para conhecimento e apoio ao quanto solicitado. Plenário, vereador Ivo Zanella, 18 de janeiro de 2017. Assino o vereador Dorival Reis. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 004... Vou passar um equívoco aqui. O vereador Rodrigo Mendes gostaria de comentar esse requerimento. Cumprimento a mesa e os novos vereadores em nome do presidente
público presente e aqueles que assistirão pelo YouTube no canal da Câmara. É muito bom quando a gente vê questões de busca de recursos para o município. Eu fico mais feliz ainda quando se trata de um bairro ao qual conheço muito, que é a Vila Palmira. Nasci lá, praticamente. Tem uma luta pelo aquele bairro também. Acontece, não, presidente, eu fico meio que até sem dizer, porque na sessão passada eu solicitei para o nobre amigo líder do prefeito que articulasse ou me passasse informações de alguns requerimentos e algumas indicações que eu fiz do meu gabinete. E um dos requerimentos foi justamente para a Vila Palmira. Segue o seguinte: considerando que houve medições nas ruas da Vila Palmira no ano anterior para uma futura pavimentação asfáltica, requer informação referente a esta possível pavimentação no referido bairro. O que acontece? No ano anterior, o prefeito esteve lá, justamente na Frederico Schmidt e na Galklitz, fizeram algumas medições, o pessoal do departamento de obras, e foi prometido o asfalto lá na Vila Palmira. De acordo com o que o pessoal me passou e eu fui lá ver, eu coloquei esse requerimento, até porque eu tenho um carinho também por todos os bairros, mas principalmente Vila Palmira, e eu coloquei por quê? Eu queria saber qual era a condição dessa promessa desse asfalto lá na Vila Palmira, né? Infelizmente eu não tive a informação de como está, se tem recurso, se não tem recurso, se vai ser feito, se não vai ser feito. Por quê? Eu tenho condições e articulação com deputados do nosso partido para trazer recurso, principalmente era um estudo para trazer para a Vila Palmira, né? E o que acontece? Aí o nobre vereador, com a informação da Vila Palmira, colocou um requerimento para busca de recurso para o André do Prado. Eu acho que para desburocratizar, nem precisaria passar pela Câmara, poderia ser um ofício direto para o deputado, né? Ficaria melhor. Só que o que acontece? O que eu tenho medo aqui, nobre presidente, é que nos anos passados, o vereador que já sentou nessa mesa tinham informações privilegiadas e chegavam a protocolar requerimento ou indicação aqui, né, com coisas que já iam acontecer, que coisas já estavam programadas. Eu espero que aqui na nossa casa não aconteça isso, né? Se lá não tem condições de asfaltar e tem que buscar recurso, seria legal do nobre vereador ter conversado comigo para a gente brigar junto, para a gente buscar junto. Ou a gente tentar direcionar recursos dos seus deputados em lugares para não ser redundante, né? Porque o que acontece? Eu sei que o nobre vereador mora na Clementina desde 1976. E seria legal se o primeiro requerimento de indicação de asfalto fosse lá naquele bairro. Não que nos outros não fosse importante. Só que a gente tem que evitar redundância. A gente tem que criar diálogo aqui dentro, para não acontecer isso. Aí eu tento buscar uma informação de um bairro, para tentar buscar recurso já pré-programado, e aí nós temos outro, que daria para jogar para outro bairro, né? Então, presidente, eu só queria destacar para todos os nobres colegas que eu estou aberto à conversa, todos os meus requerimentos estão abertos para subscreverem, né? Eu acho que é legal, é uma força a mais, o município precisa que a gente lute. Eu só queria comentar que eu vou estar lutando também. Agora, se esse recurso vier mesmo, a gente tenta direcionar para outras ruas do próprio bairro ou de outro bairro, né? Porque aqui foi considerado 2 ruas que foram prometidas pelo prefeito no ano passado, que é justamente a Augusto Galklitz e a Frederico Schmidt. Então eu espero que o prefeito, ou ele prometa, ou ele ajuda a articular com o deputado dele a busca desse recurso lá para o nosso bairro, o bairro de Pariquera. É só isso, presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. A gente vê essa discussão aqui, vamos dizer que é salutar, né? Agora, quando a gente faz um requerimento para um deputado, que nem o caso do vereador Dorival, ele fez para o deputado dele, né? O deputado do PR.
quer dizer que esse recurso, ele pediu ali para a Vila Palmira, para algumas ruas, não quer dizer que esse recurso venha e tenha que ser aplicado ali. O importante é que o recurso venha, né? Se o vereador tem recursos disponíveis com o seu deputado, se conseguindo, aí você pode falar que vai pavimentar a rua A, B ou C e depois alterar. Isso não tem nenhuma determinação que do governo do estado, que o dinheiro venha casado para aquela rua, né? Ou escola, tal. Então eu acho que essa preocupação de Vossa Excelência não procede, né? E o vereador aqui é livre para pedir para quem ele quiser, né? E para a rua que ele quiser. A gente fica enfilmado, né? Eu sou vereador aqui já há bastante tempo, e um colega aqui uma vez aqui, que aqui hoje não está mais, ele pediu a pavimentação de 2 ruas na Vila Maria, as únicas 2 ruas que faltam, né? As outras ruas eu tive, vamos dizer, junto com os meus colegas, a participação na pavimentação. Mas faltam 2 ruas. No bairro dele praticamente não tinha pavimentação nenhuma. E ele estava pedindo para o meu bairro. Eu falei, putz, grila, não é um tapa na minha cara, mas a gente releva, tal. Então eu acho que é importante ter esses ciúmes aí, vamos dizer, entre aspas, né? Mas se Vossa Excelência tem recurso, legal, né? Que venha esse recurso para Pariquera. E se o vereador aí, Dorival, conseguiu já esse recurso com o deputado e o prefeito tinha esse compromisso lá com a Vila Palmira já, está casando, isso é normal na política. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Milton Ticaca. Boa noite a todos, tribuna, nobres vereadores. E só reforçando o que o Arnaldo falou, Rodrigo, eu acho assim, que o que ele falou é verdade. Acho que não importa o vereador que pedir. Só que eu quero ver, eu não quero ver esse recurso em papel. Eu quero ver que chegue até nós. Porque em papel eu já estou vendo desde 4 anos atrás. Entendeu? Se tem um recurso, que vem e faça nossas ruas. Tanto não importa se for na Clementina, se for na Vila Palmira, na São João, no Jardim São Carlos, o importante é fazer. Só que esses recursos não podem ficar no papel. Né? Tem que deixar de ficar no papel e chegar para nós aqui. Centro de deputado, qual for, do PR, do PSDB, de qualquer um que vier, está bem guardado aqui com nós. Obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 004 de 2017 está aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento número 005 de 2017, de autoria do vereador Sérgio Schmidt. Requerimento número 005 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o plenário, após as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Carlos Silva Pinto, solicitando as seguintes informações: qual a quantidade e modelos de veículos destinado a transporte de munícipes para tratamentos de saúde, consultas e exames fora de Pariquera-Sul. B. Qual a quantidade de pessoas que cada modelo de veículo comporta transportar? C. A quantidade de veículos é suficiente para atender às necessidades dos munícipes? D. Em caso de resposta afirmativa ao item C, por que ocorrer casos que viagens são canceladas, justificando-se carros quebrados, causando profundos prejuízos aos usuários? Justificativa. Tais informações justificam-se devido às crescentes e constantes reclamações dos munícipes em relação a transporte oferecido pela Prefeitura Municipal para tratamento de saúde, consultas e exames fora de Pariquera-Sul. Plenário vereador Ivo Zanella, 18 de janeiro de 2017. Assina o vereador Sérgio Schmidt. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio Schmidt.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Eu fui procurado essa semana por alguns munícipes que fazem uso constante do transporte de pacientes que vão para outras localidades, São Paulo, Santos, para fazer tratamentos, para fazer exames, consultas, buscar medicamentos. E me apresentaram algumas reclamações. Então, em função dessas reclamações, eu trouxe aqui o requerimento e eu também estou fazendo algumas solicitações básicas para a prefeitura, porque problemas acontecem, mas dos problemas geram grandes transtornos. Eu tenho aqui também comigo, inclusive, um abaixo-assinado que foi feito por alguns munícipes, pedindo que tenha o Poder Executivo, a Prefeitura, uma atenção maior com esses munícipes. A quantidade de transportes feito semanalmente é muito grande, mas ocorreram várias reclamações, e dessas reclamações, muitos foram procurar a promotoria. Eu fui até a promotoria, não conversei com o vereador, mas conversei com a assessoria, e me passaram todos os protocolos que foram feitos em relação a esse transporte de pacientes. Então lá possuem várias reclamações, algumas houve um avanço por parte da prefeitura, sim, o promotor fez alguma solicitação e o William do Departamento de Saúde, ele fez uma alteração nos horários, saíam pacientes sempre no mesmo horário, eu creio que 2h30 da manhã, depois foi colocado 2 horários, para aqueles que são atendidos após o almoço, eles saem num horário diferente, mas eu peço que outros que quiserem, vereadores, subscrever, estejam à vontade, porque quando se cancela uma viagem, traz um transtorno muito grande, porque não é simplesmente colocar um outro carro no dia seguinte, porque muitas vezes esses exames, essas consultas, são marcadas com muitos meses de antecedência. Remarcar uma consulta traz transtorno muito grande, principalmente quando pessoas, inclusive, já estão em estágio de doença mais avançada, então traz tudo isso. Então, na condição de vereador, eu estou fazendo esse requerimento, peço aos demais vereadores que quiserem para que subscrevam, porque nós não podemos simplesmente dar como resposta que estão dentro de uma margem de erro, porque isso causa um transtorno muito grande e que esse transtorno ele seja minimizado com ações. Eu estou pedindo justificativa para a Prefeitura de quais ações que estão sendo planejadas para melhorar esse atendimento. Obrigado. O requerimento do nobre vereador continua em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Rodrigo Mendes. Boa noite novamente. Queria parabenizar o nobre vereador pelo requerimento. Eu queria destacar só um ponto, porque no dia 17, eu não sei quando foram as reclamações, mas na internet, por mais que esteja público, eu não vou citar o nome da pessoa, mas ela se sentiu indignada por acordar 1h da manhã para ver o médico dela, e simplesmente o motorista só chegou em cima da hora, um pouco atrasado, e avisou que não haveria carro, porque tinha quebrado, né? Eu acho assim, imprevisto sempre acontece, mas a gente tem que sempre ter plano B, né? Questões de avisar, eu acredito que o motorista, ele vá pelo menos 1 hora antes para preparar o carro, então daria, se o carro tem problema, daria para avisar aquela pessoa que nem saiu da sua casa, né? Para não se indispor de madrugada e ficar esperando por um bom tempo à espera da condução, e essa condução não vir. Isso foi no dia 17 de janeiro. Com relação a esse assunto, mais no item D, né, que eu estou destacando, que cancela sem um aviso, ali um aviso prévio, a hora que vai sair mesmo, né? Então acho que o nobre vereador poderia solicitar também informações desse tipo, para justificar o prévio, e permissão para subscrever também esse requerimento. Obrigado. Nobre vereador Sérgio está autorizado a fazer a alteração? Sim.
Então, de acordo com a sugestão do nobre vereador Rodrigo Mendes, será feita alteração em seu requerimento. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento número 005 de 2017 está aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 005/2017, de autoria do vereador Mário Augusto Amaro Miranda. Indicação número 005/2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, José Carlos Silva Pinto, para que estude a possibilidade de reutilizar os bloquetes retirados das ruas que receberam a pavimentação asfáltica, no trecho que dá acesso à quadra, à escola, o PSF e à Igreja Congregação do Brasil do bairro Boa Vista. Justificativa. Justifica-se tal pleito, uma vez que são locais muito utilizados pelos moradores do bairro, que reclamam das dificuldades em acessá-los devido ao trecho encontrar-se em más condições, que em épocas de chuva necessitam de constantes melhorias. Plenário, vereador Ivo Zanella, 17 de janeiro de 2017. Assina o vereador Mário Augusto Amaro Miranda. Leitura da indicação número 006 de 2017, de autoria dos vereadores Eliel Coppe e Sérgio Schmidt. Indicação número 006 de 2017. Senhor Presidente, considerando que o salário mínimo nacional foi reajustado em 6,47% no início deste ano, passando a ser pago o valor de R$ 937 a partir deste mês de janeiro, considerando que a inflação acumulada no ano anterior, segundo o índice divulgado pelo governo, foi de 6,58%, considerando que a data base para o reajuste dos vencimentos dos funcionários públicos municipais é no mês de março de cada ano, conforme o ofício número 079 de 2014, do Executivo, considerando que no ano de 2016 não houve reajuste dos salários dos servidores, considerando que é preciso adequar os vencimentos dos servidores públicos municipais e reajustar o auxílio alimentação à inflação do exercício anterior. Face aos considerandos, indicamos ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Carlos Silva Pinto a necessidade de estudos junto ao Departamento Financeiro, objetivando a concessão de rescisão salarial e reajuste do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais. Plenário, vereador Ivo Zanella, 17 de janeiro de 2017. Assina vereadores Eliel Coppe e Sérgio Schmidt. Leitura da indicação número 007/2017, de autoria do vereador Eliel Coppe. Indicação número 007 de 2017. Senhor Presidente, indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Carlos Silva Pinto a necessidade de patrulhamento, nivelamento e limpeza dos bueiros de rua Ema Gilbertone, na Vila Palmira. Justificativa. Devido às más condições e desnivelamento da rua associada à falta de limpeza dos bueiros, as águas das chuvas e lamas produzidas estão adentrando nas residências, causando enormes transtornos aos moradores da referida rua. Plenário, vereador Ivo Zanella, 18 de janeiro de 2017. Assina o vereador Eliel Coppe. As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos.
Relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre processo Tribunal de Contas 882/026 de 2015, que dispõe sobre resultado da fiscalização in loco das contas da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, exercício de 2015. A íntegra deste está disponível na Secretaria da Câmara Municipal para conhecimento dos cidadãos, sendo que foi providenciada cópia do referido relatório para os demais vereadores desta Casa de Leis. Não havendo nada mais a tratar na pauta do expediente do dia, passaremos em seguida para a ordem do dia. Dando início à ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 1 de 2017, referente ao projeto de lei número 002/2017, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores da Câmara Municipal, de autoria da mesa diretora. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número ao projeto de lei número 2 de 16 de janeiro de 2017, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, São Paulo, que dispõe sobre revisão geral anual. Exposição da matéria em exame. 1. De autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, Estado de São Paulo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo revisar os vencimentos dos servidores públicos desta Casa de Leis. 2. A propositura foi recebida em 16 de janeiro de 2017, lida no expediente e encaminhada a esta comissão permanente na mesma data. 3. Na justificativa consta que a revisão geral anual corresponde à reposição das perdas inflacionárias dos últimos 12 meses, a qual foi apurada por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 6,58%. No período de 12 meses, segundo apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 4. De acordo com o relatório de contabilidade, em anexo ao projeto de lei, a dotação e recursos financeiros para a cobertura desta despesa. 5. A estimativa trienal de impacto orçamentário financeiro consta no anexo segundo da propositura. 6. É o relatório. 2. Voto do relator. 7. Compete a esta comissão permanente se pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade ou legalidade e técnica legislativa de projetos de lei submetidos à sua apreciação por força regimental. 8. A matéria em apreço é de competência municipal, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei Orgânica e no artigo 30 e 1º da Constituição Federal. 9. A iniciativa da mesa diretora é legítima conforme preconizado nos artigos 20, 2º e 45, 2º e da Lei Orgânica. 10. A reserva de lei também foi verificada nos termos de caput do artigo 45A da Lei Orgânica e nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe
que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por meio de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 11. Quanto à juridicidade, nenhum óbice há na aprovação de matéria que se encontra adequadamente inserida no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido proposta no mês de janeiro, data base da categoria. Além disso, está acompanhada de demonstrativo de impacto orçamentário financeiro, conforme exigência do artigo 16 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. No que se refere à técnica legislativa, a propositura obedece aos termos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. O texto da norma está em conformidade com os aspectos gramaticais e lógicos exigidos para sua elaboração, podendo ser dispensada a redação final. 13. No mérito, constata-se que a propositura, ao visar a reposição das perdas inflacionárias dos últimos 12 meses nos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, atua em conformidade com a regra constitucional em justo benefício à classe dos funcionários públicos do Legislativo. 14. Por fim, registramos que para a presente propositura seja aprovada, será necessário o voto de aprovação da maioria absoluta, 5 votos, dos membros da Câmara, em um único turno de votação, nos termos do disposto no inciso 8º do inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica. Terceira, conclusão. Ante o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 2 do Legislativo Municipal, o qual pode ser deliberado pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 18 de janeiro de 2017. Assinam os vereadores Arnaldo Lourenço, Eliel Copp e Dorival Reis. Solicito a Vossa Excelência também, senhor secretário, que seja feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 2 de 2017. Comissão de Finanças e Orçamentos. Parecer número 2 ao projeto de lei número 2 de 16 de janeiro de 2017, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, São Paulo, que dispõe sobre revisão geral anual. Primeiro, exposição da matéria em exame. 1. De autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, Estado de São Paulo. O projeto de lei, em epígrafe, dispõe sobre revisão dos vencimentos dos servidores públicos deste órgão. Segundo, a propositura foi recebida em 16 de janeiro de 2017, lida no expediente, encaminhada a esta comissão permanente na mesma data. Terceiro, na justificativa consta que a revisão geral anual corresponde à reposição das perdas inflacionárias dos últimos 12 meses, a qual foi apurada por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 6,58 percentuais.
no período de 12 meses, segundo apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Quarto, conforme relatório de contabilidade em anexo ao projeto de lei, a dotação e recursos financeiros para a cobertura desta despesa. 5. A estimativa trienal de impacto orçamentário financeiro consta no anexo 2 da propositura. 6. Declaração do ordenador de despesas e de que a ação tem adequação com as leis orçamentárias também consta na propositura. 7. É o relatório. Segundo, voto do relator. Compete a esta comissão permanente opinar sobre proposições referentes às matérias que alterem a despesa ou a receita do município e acarretem responsabilidades para o erário municipal. 9. A matéria é de legitimidade municipal, tendo sido observada a competência de iniciativa da mesa diretora para o processo legislativo, conforme já analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 10. No mérito, constata-se que a propositura contém os requisitos exigidos no artigo 16 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual prevê que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação que acarrete aumento de despesa seja acompanhado de estimativa trienal de impacto orçamentário financeiro. 11. A projeção de impacto sobre o orçamento da Câmara Municipal é de 2,15 décimos percentuais, ficando a despesa de pessoal em 45% para o triênio 2017, 2018, 2019, sendo que o limite máximo para tais despesas não pode superar o percentual de 70% do repasse dos duodécimos. 12. Quanto ao limite da receita corrente líquida, que é de 6%, a projeção para o triênio de alcance de 2,7 percentuais dentro daquele teto, conforme estabelecido por lei. 13. Por fim, verifica-se que o anexo 2º do projeto de lei em análise traz, além do demonstrativo de impacto orçamentário financeiro, a declaração de que a despesa gerada pela propositura dispõe de suficiente dotação e firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Terceiro, conclusão. Antes o exposto, quanto aos aspectos que nos compete examinar, nosso voto é pela regularidade da propositura em relação aos requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e adequação quanto às orientações constantes nas leis orçamentárias municipais, plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, pelo que pode ser deliberado pelo plenário da Câmara Municipal. Sala das Comissões, 18 de janeiro de 2017. Assina os vereadores Mário Augusto Amaro Miranda, relator, Milton Ticaca, presidente, Sérgio Schmidt, membro. O
projeto de lei número 002/2017 está em única discussão. Fazendo uso da palavra, gostaria de estar apenas comentando um pouco a respeito desse projeto. Primeiramente, cumprimento a mesa, meu nobre colega vereador, vice-presidente dessa casa, Rodrigo Mendes, nobre colega primeiro secretário Mário Miranda, em nome dos quais também cumprimento os demais colegas, o público presente que nos prestigia aqui nesta noite. Boa noite a todos. Em se tratando desse projeto número 002 de 2017 aqui do Legislativo, quero dizer a todos que é um projeto que vem ao encontro da necessidade da Câmara, onde nós temos funcionários aqui hipercompetentes, eu diria, funcionários comprometidos com a função, desenvolvem além de suas funções, estão sempre aqui prontos a atender a necessidade dos vereadores e, consequentemente, atendendo a necessidade dos vereadores, eles estão atendendo a necessidade do povo pariquerense. Isso é importante. Então, quando se trata de reposição salarial, reajuste salarial, é sempre uma preocupação nossa, enquanto vereador, né, estarmos bastante atentos, né, a quem serão, né, aquelas pessoas contempladas. Então, esse projeto, ele contempla os funcionários da Câmara Municipal, lembrando ao público presente e aqueles que nos assistirem depois através do YouTube, que funcionários da Câmara Municipal não enquadram-se aí, tá, vereadores, presidente da Câmara, o pessoal aqui da mesa. Tá? Então, vereadores enquadram-se apenas na questão de subsídio e não apenas de salário. Então, essa reposiçãozinha aí é apenas para os funcionários dessa casa. Então, agradeço mais uma vez, né, a compreensão dos nobres colegas e peço aí o apoio de todos para que esse projeto também seja aprovado, pois é de relevância para essa casa. Com base nisso, gostaria de dizer aqui da preocupação desse vereador na questão do reajuste salarial também dos funcionários municipais, funcionários públicos municipais. Mediante essa preocupação, estive no decorrer da semana em conversa com o jurídico da prefeitura, né, para questionar, e quero parabenizar os nobres colegas vereador Sérgio Schmidt, nobre colega vereador Eliel Kopp, aí pela preocupação. Sei que outros vereadores também já mantiveram essa conversa com o jurídico, né, onde eu fui esclarecido de algumas questões. Então, nessa questão aí de reposição salarial para os funcionários, é bom que, né, eu sei que temos funcionários municipais aqui também, as referências 1, 2 e 3, que hoje encontram-se ali estagnadas em um mesmo valor salarial, elas terão um aumento, né? Então, dentro dos próximos dias, entrarão aqui 2 projetos, para que os nobres colegas até já tenham conhecimento e possam ir aí se aprofundando um pouco mais. Entrarão 2 projetos. O primeiro é um projeto que visa aí uma reorganização da questão das referências dos funcionários municipais. E este projeto, ele visa aí primeiramente acertar as 3 referências iniciais, a 1, 2 e 3, que hoje encontram-se aí com o mesmo valor. Então, a referência 1, ela teria aí um aumento salarial de acordo com o salário mínimo. Hoje o salário mínimo ele tem esse aumento aí, então os funcionários da referência 1 teriam esse aumento também. Os da referência 2 teriam aí uma pequena diferença acima dos da referência 1, e os da referência 3 acima dos da referência 2 também. Então, a 1, 2 e 3 teriam esse aumento. As demais referências, elas teriam o quê? Elas teriam o reajuste de acordo com a inflação. Então, elas teriam esse reajuste de acordo com a inflação, que é isso que nós estamos fazendo aqui com os funcionários dessa casa também. Então, as demais referências seriam esse reajuste, tá? E os agentes comunitários, para eles seria criado, então, uma referência à parte,
Tá? Então, para seguir aí o piso nacional, salarial nacional. Então, fica aqui apenas, talvez, essa contribuição desse vereador. Parabenizo mais uma vez nobre colega Eliel, nobre colega Sérgio, né, por terem colocado a indicação, até porque a indicação de vossas excelências, ela também pede aí, né, a questão do auxílio alimentação, né, para que haja estudos em torno do auxílio alimentação. Então, isso é importante. É importante quando estamos preocupados com o funcionário, seja ele aqui da Câmara, seja ele funcionário da Prefeitura, porque todos esses funcionários representam o quê? Representam a população no trabalho que elas desenvolvem. E quando elas são reconhecidas, seja salarialmente ou de uma outra forma são valorizadas, elas com certeza prestam o trabalho com mais eficiência ainda a que já prestam. Tá? Então fica aí a minha contribuição, talvez. O projeto número 002/2017 continua em discussão. O projeto de lei número 002/2017 está em única votação nominal. Os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para procederem à votação, manifestando-se a favor ou contra o projeto de lei número 002/2017. Vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Dorival Reis. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Eliel Coppe. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Mário Augusto Amaro Miranda. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Milton Ticaca. Senhor presidente, meu voto é a favor. Vereador Rodrigo Mendes. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereador Sérgio Schmidt. Senhor presidente, eu voto a favor. Vereadora Tereza dos Santos. Senhor presidente, eu voto a favor. Eu, Paulo Roberto Mendes, também voto a favor desse projeto. O projeto de lei número 002/2017 está aprovado por unanimidade em única votação nominal. Passaremos então a palavra franqueada. Eu solicito aos senhores vereadores que quiserem fazer uso da palavra para que possam estar se inscrevendo aqui no livro. Não deu. Não passou.
Estou em processo de reconhecimento da assinatura dos nobres colegas ainda, né? Os nobres colegas que estão chegando nessa casa, então é sempre bom estar procurando informações aqui com o Bianco. Bom, fazendo uso da palavra, o vereador Sérgio Schmidt. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, sempre que eu venho aqui nessa tribuna, eu fico bastante emocionado, porque para se chegar a esse processo é uma grande conquista, uma conquista que ela se reflete devido ao trabalho que a gente já fez, uma história que nós todos temos dentro da comunidade. Então é uma honra muito grande para mim, sempre que eu estou aqui, cada vez que eu me dirijo a essa tribuna e cada vez que eu saio dela, eu agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada. E dentro dessa oportunidade, eu tenho um planejamento, assim como todos os nobres vereadores têm, de muitas ações que podem ser feitas dentro de um município. Deve ficar claro que o vereador ele tem várias funções. A função legislativa, o ato de legislar, de propor, de aprovar leis, o ato de fiscalizar as ações do Poder Executivo, o ato de assessorar. A assessoria é quando nós fazemos indicações para o trabalho da Prefeitura. Nas nossas indicações, sempre que exige algum recurso, não é de obrigação, porque o vereador não pode propor aquilo que vai onerar a Prefeitura. Além disso, o vereador também faz ações, como foi proposto aqui hoje, pelo vereador Rodrigo Mendes, pelo vereador Dorival Reis, onde buscam recursos junto a emendas parlamentares, obviamente, junto aos vereadores, ou melhor, deputados de seus partidos. Então, recursos provenientes de ações de vereador são direcionadas para a Prefeitura, para o Poder Executivo, que é quem executa as ações. Dentro das minhas propostas como vereador, e é importante ressaltar que o vereador não tem um plano de governo, quem tem um plano de governo é o Poder Executivo. Antes da eleição, ainda em campanha, eu assinei um termo de compromisso no SEBRAE. O SEBRAE é o Sistema Brasileiro de Apoio à Pequena e Microempresa. 90% das empresas do Brasil, hoje, são micro ou pequenas empresas. Então, a quantidade de empregos gerado pela micro e pequena empresa é muito grande, muito grande. E assinei um termo de compromisso de ser um vereador empreendedor. E nessa condição de vereador empreendedor, com o termo de compromisso assinado, eleito, empossado, voltei ao SEBRAE para ratificar o meu compromisso de desenvolver ações empreendedoras dentro do município. E ações empreendedoras no sentido de geração de emprego e renda, de fortalecimento das micro e pequenas empresas. E hoje, ou melhor, essa semana, eu corri todo o comércio do setor vestuário, apresentando já uma capacitação para comerciantes, para aqueles que têm estabelecimentos comerciais já estabelecidos, um curso, ou melhor, uma capacitação de duração de 10 meses, onde serão capacitados para reposicionamento de suas mercadorias, controle de estoques, controle de finanças, linhas de financiamento com juros baixos ou até juros zero, enfim, aquilo que faz com que o micro e pequeno empreendedor tenha a garantia de continuidade desse seu trabalho, que gera muitos empregos dentro de Pariquera. E há uma tendência mundial que o número de carteiras assinadas cada vez vai reduzir mais. O empreendedorismo, portanto, assumirá esse papel importante na geração de emprego e renda. Então, nós temos que garantir a continuidade de empreendedorismo que já está estabelecido em Pariquera e, ao mesmo tempo, criar ações para que esses negócios prosperem e gerem mais emprego e renda. Então, essa foi a minha primeira ação como vereador e empreendedor no termo de compromisso que eu assinei com o SEBRAE. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, a nobre vereadora Tereza dos Santos. Boa noite, presidente, nobres colegas, população aqui presente. Conversando com o amigo, nosso vice-prefeito Wagner Costa, que inclusive está aqui presente essa noite, eu sugeri a ele para nós fazermos uma campanha para que todas as pessoas aqui da cidade que moram aqui, nós aqui vereadores, toda a população aqui da cidade que possuam veículos e que pagam o seu IPVA, né, que sejam com a placa aqui da nossa cidade, pois, sendo assim, a metade do valor do IPVA fique para a nossa cidade. A metade vai para o governo do estado e a metade ficaria aqui para a cidade. Por exemplo, um IPVA de R$ 1.500, R$ 750 iria para o estado e R$ 750 ficaria aqui para a nossa cidade, onde viraria em recursos aqui para a nossa população mesmo, onde poderia estar investindo aí saúde, educação. Então, que eu quero engajar numa campanha, convidar os nobres colegas aqui junto comigo, e vou convidar a população também, para nós estarmos fazendo essa campanha, para que quem ainda não, que seu carro não esteja com a placa aqui da nossa cidade, para que possamos estar transferindo aqui para a nossa cidade, e para que todo o IPVA pago, a metade seja revertido aqui para a nossa cidade, porque é para o nosso próprio benefício, já que nós moramos aqui, né, convivemos aqui, então eu acho que seria um ótimo benefício a mais aqui para nós, e eu acredito que quem ainda não tenha, por exemplo, nós lá de casa, né, na empresa, todos nós, nossos carros aqui, com placa de Pariquaraçu. A gente paga aí R$50 mil por ano de IPVA, onde 25 mil fica aqui para a cidade de Pariquaraçu. Então, esse é a minha campanha, e quem puder engajar junto comigo, eu agradeço. Obrigada, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Eliel Coppe. Boa noite, presidente, nossos colegas, público aqui presente, nossos funcionários que nos ouvem pela web. Estava falando aqui, aproveitando esse do reajuste dos funcionários da Câmara, foi bem explicado pelo nobre vereador Paulo, porque alguém pode pensar que o subsídio dos vereadores também estava sendo reajustado. Na verdade, como já foi falado, apenas para reforçar, o reajuste do nosso funcionário, que não se trata nem de aumento real, é somente a inflação. O subsídio dos vereadores, para que vocês tenham conhecimento, não houve reajuste nem ano passado e nem esse ano. Por que a gente dá essa explicação? Quando entrei aqui na Câmara Municipal, os subsídios dos vereadores não eram descontados do INSS. Quando observei aquilo, a princípio eu achei estranho, por ser subsídio, mas pesquisando e ouvindo, a gente percebeu que é necessário também fazer o desconto do INSS, é uma questão obrigatória. Mas alguém que estava assistindo interpretou que os vereadores haviam aprovado uma lei para se aposentar, acho que em 8 anos. Agora não sei de onde ele tirou isso. Isso se espalhou na cidade, o Wagner sabe bem disso, o Arnaldo, não sei se ouviu essa conversa. E meu irmão Celim foi na academia, alguém comentou, eu falei, não, isso é um absurdo. Então se convém explicar, para que não se haja informações equivocadas. Quanto ao reajuste aqui dos funcionários municipais, ela é justa, a gente sabe, eu também estive na vitória semana passada, e até o procurador falou a respeito das referências 1, 2 e 3 que já empataram, né? Estão iguais, e ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo,
mas que vai ser feito realmente essa questão do projeto de lei para que se corrija. E a gente espera a possibilidade do Executivo fazer esse reajuste, o mínimo que é a inflação do ano, sabendo que o reajuste, a base dos funcionários municipais é no mês de março. Logo vem também a arrecadação do IPTU, pode melhorar a arrecadação, para que se respeite ali o limite prudencial. Então a gente sabe a dificuldade do pessoal que trabalha também, né, no setor público, precisa se alimentar, as coisas aumentam, a água, a luz, os alimentos, quem vive dela. Então, a gente pede aqui, conversamos junto com o Sérgio Schmidt, eu quero deixar aberto a todos os vereadores, tá? Isso aqui é algo que interessa a aqui os vereadores e aos nossos queridos funcionários da Prefeitura Municipal, bem como o auxílio alimentação. Em relação ao auxílio alimentação, ele não causa nenhum impacto na folha, ou seja, não existe problema com o limite prudencial. No passado também não houve a possibilidade. Fizemos uma emenda que não poderia ultrapassar de um ano esse reajuste, mas não foi assim atendido, né? Questão da possibilidade financeira, possivelmente, mas a gente considera que este ano possa haver esse reajuste. A questão ali da Vila Palmira, fui chamado esses dias, antes dessa chuva forte que acabou enchendo ali a rua, para fazer uma limpeza, né, dos bueiros, a questão do patrulhamento da rua, e justamente que choveu bastante e encheu ali aquele local. Possivelmente, talvez tivesse ali as bocas, né, os bueiros limpos, poderia ter amenizado, mas a gente sabe que ele vai precisar de uma grande obra. Quero fazer referência também, estivemos semana passada, até fazer menção mais uma vez aqui ao vice-prefeito Wagner, né, que trabalhou nessa Câmara conosco durante esses 4 anos. Vamos falar a respeito ali do trânsito, foi levantada essa bandeira, nosso colega Dorival também trouxe, e na verdade não foi, até convidei os colegas para que estivessem participando, mas foi mais uma conversa rápida com o procurador, o Wagner e o assessor do gabinete, mas pelo que eu entendi já está sendo encaminhado isso, né? Já foi autorizado, então eu acredito que deve estar sendo realizado, vai ser realizado em breve, algum estudo para regularizar a questão do trânsito da avenida. No mais, eu quero agradecer profundamente a presença de todos vocês, é importante, fortalece a gente, o fato de acompanhar nosso trabalho, como diz, tem coisa que a gente coloca no papel, mas não depende da gente, né? Então cada um faz uma parte, e unidos, né, a nossa bandeira é essa mesmo, para e coração. A gente quer que os problemas sejam resolvidos, eu sei que não é da noite para o dia, mas a união faz a força. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o nobre vereador Arnaldo Lourenço. Senhor presidente, nobres vereadores e ao público aqui presente. Essa vida nossa de vereador aqui, a gente é bastante cobrado, né? A gente tem 2 maneiras de atender a população. Uma delas é através dos requerimentos, indicações, através da Câmara Municipal, né? Documentando o pedido. Outra maneira é, muitas vezes, a gente passar a mão no telefone, ligar lá para o diretor de saúde, ligar para o diretor de obras, né? Para o prefeito mesmo, para o vice-prefeito, que sempre está correndo atrás dos interesses da população. E cada um tem sua particularidade, né? Faz de uma maneira. Estou falando isso porque nós estamos aqui na 2ª sessão da Câmara Municipal de Pariquera-Sul. Cada um tem seu mérito de estar aqui, né? Cada um tem seu trabalho feito. Foram quase 70 candidatos, né? E 9 passaram, né? Sem dúvida nenhuma, tem seus méritos, né? A gente que está sendo reeleito é sinal que a gente tem feito alguma coisa, né? Porque senão não teria sido reeleito. Estou falando tudo isso aqui porque tem um cidadão que veio tirar sarro de um vereador que hoje está aqui, né? Até um negócio chato, triste, mas eu vou falar porque ele falou, né? Falou o seguinte: e aí, como é que está a Câmara, vereador? Ah, a Câmara está indo bem lá, né? E os vereadores lá? Ah, tem 2 ou 3 que estão fazendo alguma coisa, o resto só vai bater cartão. Então, um negócio muito triste, né? Porque o vereador não conhece o que a gente faz, né?
falando, muitas vezes você não faz um requerimento, você não faz um ofício, uma indicação, mas você está ligando para o diretor de obras, né? Que nem ontem mesmo, domingo, eu liguei aqui para um morador me cobrou uma rua, eu conversei já com o pessoal da prefeitura lá, tal. Por sorte a rua dele vai ser pavimentada, né? As chuvas são fortes, estão a zona rural principalmente, né, vereador Paulo? A gente vê que é uma extensão grande, vai corroendo, a chuva causando erosão, tal. Mas eu falei assim, ó, é uma infelicidade do vereador que falou isso, né? Infelizmente, né, um novato que não sabe qual é a real função do vereador, né? Porque o vereador não está aqui para executar, ele está aqui para legislar, né? A gente pode fazer várias ações para contribuir com o prefeito, mas executar, infelizmente, a gente não pode. E nem sempre o papel nosso, que a gente faz através dos requerimentos aqui, né? Não quer dizer que quem faz mais requerimento, quem faz mais indicação, que é o vereador mais atendido, né? Não é por aí o caminho. Outra questão que eu até falei aqui, brinquei com o vereador Rodrigo aqui, não quero que ele me leve a mal, os recursos hoje, a nível estadual e federal, estão difíceis, né? A gente vê nessa legislatura passada aqui que poucos deputados conseguiram mandar emendas para o nosso município. Pouquíssimos, né? Eu tive sorte aqui com a equipe aqui, digo aí, a gente sempre ajuda os deputados Milton Leite e Alexandre Leite no município, e eles contemplaram o município na gestão passada aí com 350 mil reais, eu não me recordo o valor certo, sei que é 300 e poucos mil reais. Aí eu falei para o prefeito, eu tenho que usar esse dinheiro na Vila Maria, porque eu moro lá. Se eu fizer lá, o povo fala, o vereador está, né, fazendo alguma coisa. Faz aqui na cidade, ofusca um pouco o trabalho do vereador, né? Aí o que o prefeito fez? O prefeito falou, Arnaldo, onde você quer usar lá? Daí tal. Falei, vamos usar ali na rua Pedro Bahia e na rua da escola, né, que são ruas de grande movimentação dos alunos, tal. Só que o dinheiro não deu para fazer o trajeto que a gente queria fazer. Aí ele falou, Arnaldo, vamos fazer o seguinte, eu estou com mais um dinheiro aqui, nós vamos colocar na Máximo Zanella, né, juntar mais 2 convênios ou 3, não me recordo agora, a composição da execução daquela obra, e foi colocado ali. Aí o trabalho da gente fica meio ofuscado, mas aí Arnaldo, não esquenta a cabeça, eu tenho um dinheiro que vai sobrar através do recurso próprio, daí a gente vai compensar você lá na Vila Maria e vamos pavimentar essas ruas que faltam lá, né? Então, eu brinquei com o vereador Rodrigo aqui, o Dorival fez a indicação da Vila Palmira, mas a gente sabe que o vereador é do PR e o prefeito é do PR, né? O deputado André do Prado é um forte parceiro do município de Pariquera-Sul. O Secopa foi concluído graças ao recurso do André do Prado, né? Então, essa informação, até vamos dizer privilegiada, esse contato que o vereador tem com o deputado e o prefeito tem, é deles, né? Então não dá para a gente querer, de alguma forma, assim, achar que ele está levando vantagem. Simplesmente é o deputado dele, como eu tenho o meu, o vereador tem o dele, o Paulo tem o dele, o Mário tem o dele, né? Mas gostaria de dizer ao vereador aqui que não é nada pessoal. Era isso. Com a palavra, o senhor vereador Dorival dos Reis. Senhor presidente, boa noite. Nobre colega Rodrigo, Mário, demais colegas, público presente. Na sessão passada eu nem falei nada, né? Então hoje quero agradecer meus eleitores. Quero falar que a função de vereador é bem diferente da função de enfermeiro, de professor, muito diferente. Exige muito mais da gente. Falar aqui para o Rodrigo, exatamente que o Arnaldo até pegou mais ou menos, parece que adivinhou a minha fala, né? Não tem nada contra a sua pessoa, foi só pelo fato de ter esse contato direto com o deputado. Quero falar também da rua Cílio Zanella, onde a gente vai estar amanhã com o vice-prefeito lá para dar uma olhada por causa dos bueiros, das valas, que causaram um desconforto que já vem se arrastando por um tempo, mas por um outro lado, teve muitos vereadores, muitos munícipes da Vila Clementina que agradeceram
porque o escoamento foi rápido, né? Sobre a viagem que foi citada aqui pelo colega e pelo outro Rodrigo aqui, pelo Sérgio, quero dizer para vocês que realmente o município de Pariquera é diferenciado nessa situação. É aberto 2 viagens para quem vai ser atendido até meio-dia em Santos e São Paulo, e depois sai às 2h30 da manhã, e outro carro saindo às 7 para quem é atendido depois das 12, procurando separar Santos e São Paulo para não demorar tanto a pessoa que vai ser atendida ficar um tempo esperando lá em São Paulo. Mesmo assim, teve uma intercorrência, e a resposta que a gente encontrou não foi outra a não dizer que é um ser humano. O ser humano é passível de erro, e houve um erro de comunicação, onde não houve a comunicação quando deveria acontecer, mas também devo lembrar que não houve prejuízo. A pessoa em questão, ela teve um carro, ela foi para São Paulo, a única pessoa que perdeu a consulta, que na verdade não era consulta, que não viajou, era um munícipe que ele ia tentar marcar uma consulta, e ele foi na viagem seguinte por opção. Então não houve prejuízo, mas eu também conversei com o diretor William hoje, e ele já está vendo o que vai ser feito, né, tomar uma conduta, corrigir um erro de um ser humano, como qualquer um de nós pode errar. Então esqueceu de comunicar, quando deveria comunicar. Vocês estão corretos no que vocês falaram. Tá? Até quero lembrar também que essa semana a gente teve um problema aqui na estrada de Iguape, um acidente, pode ser que venha alguém comentar alguma coisa, só para reforçar, as estradas estaduais é obrigação do DR, inclusive eles têm um mês para responder, esse mês acabou, na verdade, agora dia 10, mas como estava em recesso, então ainda alguma coisa vai acontecer. Aqui no município, o 92 está se adequando, né, a gente está preparando, já me ofereci, por causa da minha profissão de enfermeiro, em ajudar o William e o enfermeiro Ivan, quanto aos treinamentos dos funcionários, sem custo nenhum, é uma coisa que eu gosto de fazer, me sinto bem fazendo isso, não só nisso, no que puder ajudar, eu também vou ajudar, não tem problema. Algumas pessoas me procuraram para falar de IPTU atrasado, eu tive com o prefeito essa semana, e até quero pedir desculpa para você, Rodrigo, porque realmente eu esqueci, por causa de outras coisas aqui da saúde, eu acabei esquecendo os seus ofícios que você falou para mim, mas eu prometo que na próxima sessão eu vou te trazer as respostas. Sobre o refis, o prefeito, junto com o jurídico, tive a doutora Simone, e ela disse que eles estão analisando. Só que eu não entendo muito bem dessa parte, mas ela me disse que você tem que provar de onde que você vai tirar aquele dinheiro que você vai abater de outro lugar. Por exemplo, você vai amortizar a dívida, 50%, pagando à vista, mas você tem que provar. E eles não estão conseguindo provar, mas eles estão tentando, então, quando tiver uma nova informação, eu trago. Acho que é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Projeção. Com a palavra, o nobre vereador Milton José Laureano. Bom, boa noite a todos, mais uma vez, senhor presidente. Só reforçando aí a indicação do nobre vereador Eliel, sobre a rua Ema Giraide, na Vila Palmira, eu sou morador lá, como diz o Rodrigo, há 35 anos, não vamos brigar por causa disso, né? Mas assim, eu estive lá na sexta-feira, quando o bicho pegou mesmo, e estava cheio lá, mulherada limpando a casa, cheio de lama, inclusive estava o Nório, quem mais que estava? O Batista, foram com a máquina, destamparam o tubo. Já está sendo, já foi feito, cotado as manilhas. Acho que entre essa semana e mais tarde já vamos fazer uma rede de tubulação nova, tá? Porque tem alguns municípios que eu pretendo achar que não é, o camarada não tem a intenção de ir lá entupir a rede de esgoto. Vamos dizer assim que seja um equívoco, mas o camarada faz isso. Ali tem muitos pessoal que entupiram aquela rede, e hoje casas que estão em cima ali da rua praticamente, a tubulação está ali totalmente cheia de lodo, não tem como limpar, que as casas foram tomadas todas em cima já da tubulação. Então, só para comentar, tive hoje com o vice-prefeito, com o prefeito também, e ele me garantiu que já está sendo feito uma tubulação nova, tá? Só para esclarecer. E também desculpa, porque a gente tem um pouco de intimidade ainda com o microfone, mas
No começo é assim, daqui a pouco melhora, tá? Era isso aí, tá? Obrigado. Vereador, não se preocupe, já já Vossa Excelência está com total intimidade com o microfone também. Com a palavra o nobre vereador Rodrigo Mendes. Boa noite mais uma vez. A questão aqui, nobre vereador Arnaldo, não é impasse, não é ciúmes, não é nada, né? Como eu disse no nosso grupo do WhatsApp, né? Aqui da Câmara. Vai existir momentos que eu vou discordar e vai existir momentos que eu vou concordar, né? Vai existir momentos que eu vou lutar de uma forma e vou acompanhar de outra. Com relação até sobre emenda, né? Claro que cada um vai buscar a sua melhor forma com seus deputados. E eu só discordo de uma forma do nobre vereador. Emenda, quando vem do orçamento direto do deputado, é fácil de você mexer. Quando vem algum deputado, ele direciona ou articula via emenda federal, se você faz um projeto para aquela emenda, você não consegue mais mudar o objeto. Você vai ter que continuar com aquilo. Por isso que eu falo, nós temos que trabalhar junto, e acho que nós estamos iniciando agora, um diálogo é muito bom, né? Para a gente não ter redundância de solicitações, ou de planos, ou de projeto, enfim. Eu acho que, e se tiver, dá para a gente trabalhar junto. Eu acho que a indicação do nobre vereador Laeliel, né, sobre os funcionários da prefeitura é ok, né? Pelo menos aí o aumento da inflação e do auxílio alimentação, mas não tem que esquecer dos AGC, eles têm o 14º salário, tem que tomar cuidado também, tem que ter uma atenção para eles também nessa questão aí, né, dos agentes. Com relação, nós recebemos ofício, né, é uma discussão que nós já vemos tendo e está causando aí problemas para algumas pessoas da zona rural. E no dia 26 vai ter uma audiência pública sobre a aquisição de um ônibus usado, destinado a transporte coletivo. Pessoal, olha assim, eu vejo da seguinte forma, no dia da posse, o prefeito estava aqui e ele disse que tinha 6 milhões em caixa. Se nós temos 6 milhões em caixa, será que nós temos que comprar um ônibus usado? Né? Porque nós não sabemos a condição desse ônibus quando vier. Às vezes, num processo licitatório, às vezes esquece algumas especificações, e o ônibus a gente não sabe em que condições ele vem. Então, eu acho que pela questão de 6 milhões em caixa, daria para programar uma compra, né, de um ônibus novo. Ou trabalhar em cima, não sei, de uma terceirizada, como acontece do escolar, porque às vezes o ônibus pode quebrar, e quando é um ônibus próprio, não dá para você substituir. Mas se você tem, né, da mesma forma que tem do escolar, se quebrou, a empresa é obrigada a substituir, e de imediato. Então, tem que ver esse estudo, eu acho que seria legal. E também com questão de ônibus, essa questão não é desse ano, até porque o prefeito ele é reeleição, ele é reeleito. Essa questão de, na época de recesso, faltar ônibus de linha, ele já vem da gestão passada. Então, na entrada de agora do prefeito, ele já tinha que vir com isso tudo resolvido, né? Ou já com algo programado para compra, ou o processo já pronto, e não a gente está discutindo a melhor situação para poder estar atendendo o pessoal da zona rural, porque eles precisam. Lá eles não esperam para poder ter um exame, para vir trabalhar, para vir estudar. Então, eu acho que nós temos que trabalhar em cima para que realmente dessa vez, nessa gestão, saia esse ônibus. E que seja ônibus de linha, e não um ônibus escolar, entre aspas, emprestado para um ônibus de linha. E, com um recurso de 6 milhões, eu acho que um aumento durante a inflação e um auxílio alimentação para os funcionários da prefeitura, eu acho que dá para analisar e pode ser muito bem cabível. Acho que é só isso, tá, senhor presidente? Obrigado. Fazendo uso da palavra, mais uma vez, cumprimento a todos, os nobres colegas, aqueles que chegaram uns segundinhos após o início da sessão. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, de cada um de vocês aqui nessa noite. Sabemos que alguns aqui até explanaram, né, as funções do vereador aqui nessa casa. É uma missão árdua, mas com luta, com certeza a gente vence. Então,
E essa luta, ela também depende da participação do povo, da participação de todos. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês aqui nessa noite, dizer assim que muito nos alegra a presença de todos. Com relação à questão das indicações, quero parabenizar o nobre colega Mário Miranda pela sua indicação referente à questão do uso de bloquetes na subida que dá acesso à escola, à igreja congregação, ao PSF, quadra do bairro Boa Vista. Dizer, né, ao nobre colega que também tive uma indicação aqui em 2015, uma indicação em 2016, e recordo-me que um outro vereador também apresentou indicação parecida com essa. Então, vereador, pode ter certeza que Vossa Excelência conta com meu apoio nesse pedido. É um pedido que a população merece ser atendida, com certeza. Com relação à questão do rebaixamento de guia frente à Igreja Assembleia de Deus, o qual eu me comprometi aqui com um morador ali da Vila Roseli, na segunda-feira passada, que apresentaria um documento por escrito, uma indicação por escrita, solicitando que ali fosse rebaixado. Posso dizer ao morador, acho que não encontra-se aqui hoje, que optei por uma conversa em particular com o prefeito, no qual ele entrou em contato com o responsável pela questão de rebaixamento de guia e, segundo o morador, já está providenciando, né, então, que o trabalho seja feito. Então, agradeço ao Executivo pela atitude, espero que atitudes como essa continuem no decorrer desses 4 anos. Também comentei com o prefeito referente à questão da minha preocupação com relação aos carreadores. Sabemos que as estradas rurais, como disse o nobre colega Arnaldo, né, elas, com as chuvas, acabam assim se danificando ainda mais. Então, as valas abrem-se no meio delas, a gente vê, né, a mata que começa a cair pela lateral. E, é claro, comentei com o prefeito, então, a respeito não somente da minha preocupação com relação às estradas principais, mas também aos carreadores, que é de onde o povo da zona rural, né, tira o seu produto, o seu alimento, né, o pão de cada dia vem dali. E ali também, na maior parte dos carreadores, entram o quê? O caminhão de lixo, agora, em breve, nós teremos reinício das aulas, entra também caminhões de compra, enfim. Não precisa nem mencionar aqui a importância de cada carreador para o nosso município. O que o prefeito disse-me é assim, que ele, a princípio, vem arrumando as estradas do bairro Boa Vista, e que ali, de lá para cá virá atendendo também esses carreadores. Então, esse vereador aqui conta com esse trabalho da equipe de obras da prefeitura também, no sentido de não apenas de atender as estradas principais, mas também aos carreadores. Quero, o nobre colega vereador Rodrigo, vice-presidente dessa casa, comentou a respeito da audiência pública, e eu quero então reforçar aqui o convite aos nobres colegas, dizer da importância que essa audiência tem para o povo pariquerense. A audiência acontecerá na quinta-feira, agora dia 26, às 14 horas. Então, não apenas os vereadores, mas a população também está convidada. Está convidada a participar, a sugerir. Muitas vezes a gente critica, a gente se lamenta, reclama, usa das redes sociais, né, para mandar as nossas mensagens aos vereadores, ao executivo, mas é bom essa presença dos senhores aqui também. Então, convido a todos, a todo o povo pariquerense que possa estar aqui presente às 14 horas, agora na próxima quinta-feira. Tá? Então, não posso deixar mais uma vez de mencionar aqui os meus agradecimentos a cada um de vocês presente nessa noite. Não posso também, antes de encerrar aqui a minha palavra,
esquecer de mencionar aqui a presença de alguns professores aqui, os quais passaram aí no concurso e estão esperando pela contratação. Então, a presença de vocês aqui, com certeza, vem, né, apresentando reivindicações, trazendo reivindicações, as quais nós, vereadores, também estamos abertos à conversa, ao diálogo, né, aos seus pleitos. Aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no novo portal da Câmara no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.